Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara, muito obrigado pela sua audiência. Estamos começando mais uma entrevista e hoje vamos falar sobre as contas de Bauru. E para isso, estamos recebendo aqui no estúdio o secretário municipal Marcos Garcia, secretário de Finanças. Secretário, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Obrigado a você pelo convite. É um ano difícil, né, na questão de finanças, né? Então a gente gostaria de saber aqui, esse é o motivo da nossa entrevista, como é que estão as contas de Bauru. Agora, mês de agosto, já dá para ter uma noção de como foi o primeiro semestre, né, que se fechou em julho, e também quais serão as perspectivas e quais são as perspectivas agora para esse segundo semestre. Primeiro semestre nas finanças do município, Marcos, como é que foi? Olha, realmente está sendo um ano difícil, né, em virtude aí do aumento dessa crise que o país está atravessando. A gente já tem alguns impostos, principalmente os impostos que advêm da circulação de mercadorias, né, na questão maior aí a parte do ICMS, com já um aumento muito pequeno em relação aos anos anteriores, né. Esse ano, por exemplo, o ICMS, a gente teve um aumento nominal até então de apenas 5%, são quase 4% a menos do que a inflação. E alguns outros impostos também, como é o caso do ITBI, que também reflete a compra e venda de imóveis dentro da nossa cidade. E por questão também da crise, também teve um decréscimo em relação aos anos anteriores, também bastante grande. Então tudo isso tem dificultado, né, a nossa gestão dentro da economia de finanças da nossa Prefeitura de Bauru. Então, a Prefeitura, além de ter que tentar achar fórmulas para melhorar o que pode ser melhorado em termos de receita, ela também tem cortado os gastos também, né? Então, nesse primeiro semestre, a gente teve um aumento de gastos em relação ao ano passado em cerca de 4%. No que pese a gente ter tido um aumento aí de alguns insumos que são utilizados no nosso dia a dia, como é o caso de combustível, como é o caso de energia elétrica, que subiu quase 100% já esse ano, mas mesmo assim a gente conseguiu apenas ter um aumento aí de 4%, para que a gente pudesse realmente estar num certo equilíbrio. A nossa prefeitura ainda está com os pagamentos em dia, junto aos seus fornecedores, junto à folha de pagamento dos nossos funcionários, e a gente espera que isso ocorra até o final do ano ainda. É o mais importante, né? Manter as contas em dia. Mas para a gente compreender, até para quem está em casa se inteirar como é que funciona, quais são as principais arrecadações? Você citou algumas, né? Mas não são só essas. Como é que entra o dinheiro da prefeitura? De onde vocês tiram o recurso? Isso, a prefeitura, principalmente os principais, a parte de receita vem dos impostos do governo do estado, no caso o ICMS, o IPVA. O ICMS, 25% do que o governo do estado arrecada é distribuído para os municípios, e o IPVA, metade fica para o município, né? Então, quando a gente paga lá o IPVA no nosso carro, metade vai para o governo do estado e metade fica aqui no nosso município. Essa, só te cortando um pouquinho, essa é uma fonte que acho que não deve ter caído muito, porque quem tem carro e não pagar o IPVA não circula. Então isso continua garantido. Isso, né? Tanto o IPVA e o IPTU, né, que são impostos sobre o patrimônio, né, da pessoa, isso de alguma forma está mantido, né? Se não há um aumento, mas também não há uma diminuição. No caso do outros impostos também que são importantes também, é o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Isso caiu? Esse já advém do governo federal, e o FPM ele é constituído de imposto de renda e de IPI, né? Que é o imposto sobre produtos industriais. A gente sabe que a indústria brasileira, né, teve um decréscimo muito grande, né? Portanto, o IPI caiu e, portanto, também o FPM também tem caído também. O FPM também, nesse primeiro semestre, ele teve um aumento nominal aí em cerca de 4%, ou seja, metade só da reposição da inflação, então já é uma perda já para os municípios. Agora, além dos impostos fixos, né, e alguns ainda oscilantes, existem outras formas de captar recursos, né, com o governo federal, através de projetos, para que esses impostos possam bancar o salário, as contas fixas da prefeitura, né?
mas a cidade não pode parar, né? Tem que continuar com obra, asfalto, conserto, e aí que entra essa questão de projetos. Nesse sentido, o governo federal reduziu, tem mantido, como é que está essa relação da crise e as outras fontes de recursos do município? Infelizmente a crise atinge tudo, né? Quer dizer, também esses repasses também que você consegue junto ao governo federal para fazer alguma obra, para fazer alguma compra de algum bem permanente, e isso também com certeza também tem caído bastante também. O governo federal, a gente tem visto aí a crise, né? A gente tem uma ideia, por exemplo, o ano passado já era sabido já que os números, né, que o governo federal apresentou já foram negativos, e ele acabou também de apresentar agora no primeiro semestre as contas do governo federal ficaram piores do que o ano passado, né? E isso está levando ao governo a fazer novos cortes no seu orçamento. Esses cortes têm atingido principalmente os investimentos do PAC. O PAC é justamente aonde vem verbas para, no caso aí na parte de infraestrutura, né, como asfalto, galerias, e isso tem ficado mais difícil, então, para que os municípios consigam novas verbas. Então a crise acaba atingindo tanto os recursos que já são aqueles recursos que advêm de impostos, como também esses recursos que você consegue captar junto ao governo federal. No começo do ano, aliás, no final desse ano já, é feita uma previsão do que é arrecadado, o que vai ser arrecadado no outro ano e como esse dinheiro vai ser distribuído, né? Você tem de cabeça qual foi a previsão que foi feita em 2014 para 2015? Sim, a gente, em 2014, quando foi feita a previsão, essa previsão é feita em julho de 2014, a gente ainda não tinha ainda um cenário muito real, né, de como que ia ser essa crise. Você já começava a falar de um certo desaquecimento da economia, mas não tinha ainda uma certeza do tamanho que ia ser essa crise, né? Hoje a gente já está sabendo já que é uma crise realmente não só econômica, mas muito também política, e que acaba atenuando ainda mais, né, uma a outra. Agora, naquele momento, em julho de 2014, a gente pensava que pelo menos a gente em 2015 ia conseguir, dentro das nossas receitas, repor a inflação, de modo geral. Então foi colocado no orçamento uma perspectiva de 8% de inflação e que a gente, pelo menos, mesmo que não houvesse um crescimento real, né, que pelo menos essa inflação fosse reposta, mas nem isso está acontecendo, né? Qual que era a previsão? Previsão de 8% de aumento. Mas de valor, você lembra o valor ou não? Não, de valor, assim, era mais ou menos assim, a gente tinha um orçamento aí de 800 milhões, então mais 8% que fosse lá para 864 milhões de reais. Não conseguiu. Não vai conseguir, né? Então a gente vai acabar o ano aí com um aumento aí de pelo menos assim 4, 5% apenas, né? Mantém os 800 milhões do outro ano, pelo menos vai manter. Isso, então a gente deve fechar, vamos supor, com 830 milhões e não com 860. Então pelo menos aí uns 30 milhões de reais naquilo que foi previsto não vai acontecer. Bastante coisa, né, para um orçamento. E até é aí que eu gostaria de entrar para entender, para a gente tentar entender a situação dos municípios, principalmente de Bauru. Existe uma lei de responsabilidade fiscal em que determina que o município tem que gastar 25% em educação, 15% em saúde, aí já são 40%. Né? Os outros 40% pode ser o teto da folha de pagamento. É 40% ou 50%? 40%. No caso até 54%. Né? 54%. Isso. Eu estou fazendo essa conta para dizer que para todas as outras secretarias e para todas as outras áreas, sobra então um pouco mais de 20%, nem 20%, né? Como é que é equalizar tudo isso? Porque também é o seguinte, né? Dentro da folha de pagamento, que é 54%, já está a folha de pagamento também da saúde e da educação, né? Então, quando a gente fala 25% que você pode gastar com educação, mas fatalmente do que você gasta na educação, nesses 25%, quase cerca de 20% ali é folha de pagamento, que já fazem parte desse 54%, né?
Então eles acabam se acumulando esses valores. Mas você tem razão, de alguma forma a prefeitura acaba hoje aqui em Bauru, por exemplo, gastando cerca de 27% na educação, e na saúde a gente gasta hoje em torno de 23%. Então 50% já está já para saúde e educação, né? Então você acaba ficando com metade para todas as demais secretarias, né? Tanto aquelas de apoio como finanças, jurídico, administração, planejamento, como também aquelas também na parte de cultura, esporte, a parte de assistência, agricultura, quer dizer, uma série de ações que têm que ser feitas e daí com menos recursos, né? Na verdade, a gente nunca tem recursos para atender a todas as demandas e dificilmente um dia terá, né? Porque é muita demanda que existe dentro do nosso município e de modo geral em todos os municípios, e os recursos sempre realmente não dá conta de atender a todos. Então sempre o prefeito precisa realmente saber dentro da sua cidade quais são as prioridades, né, e alocar esses recursos de maneira mais inteligente. E no momento de crise como esse, a gente passa ainda por um outro percalço, né? Qual é esse? Você tem pessoas, por exemplo, você pega alunos que de repente estavam em escolas particulares e por uma crise também do país, os pais desses alunos não conseguem mais manter esses alunos em escolas particulares, eles acabam advindo daí para a rede pública. Ou você tem um plano de saúde também, que você deixa de pagar o seu plano de saúde e vai começar a usar o SUS aí na parte municipal. Algumas pessoas param de andar de carro, vai para o transporte público. Exatamente. Então, num momento de crise, a área pública ainda é mais procurada, né? Só que a crise também está atingindo também a área pública, né? Ela não tem uma condição de aumentar a oferta de serviços num momento desse. Também, às vezes, até pelo contrário, também existe uma contração de serviço. Só que a demanda aumenta, né? Porque a crise fez com que pessoas saíssem da área privada e fossem para a área pública. Então, você realmente precisa ter uma gestão ali bastante eficiente, né? Para dar conta desse novo cenário. E como é que vai ser essa eficiência agora para o segundo semestre? Já que no primeiro já se comprovou que não vai atingir a meta, né? O dinheiro é menor. Como é que vocês vão trabalhar agora no segundo semestre para equalizar isso, para conseguir manter pelo menos a folha de pagamento e alguns serviços essenciais? Existe alguma área que vai sofrer mais? Olha, de maneira geral, o que acaba sofrendo é a questão realmente de investimentos novos, isso realmente está descartado, como também compra também, às vezes, de materiais permanentes. Você vai, às vezes, você está precisando de comprar ali materiais de escritório, materiais de informática, e isso realmente, às vezes, precisa ser diminuído. Porque tem alguns custos, né, que também você chega num ponto que não tem como também mais diminuí-los, né? Você faz alguma contenção ali na parte de gasto com telefone, gasto com energia elétrica, gasto com água, mas chega um ponto também que você já chegou naquele mínimo e não dá para diminuir. A gente já está talvez muito perto desse mínimo já. Folha de pagamento também você também não consegue também abaixar também, mesmo porque dentro do órgão público, de maneira geral, o servidor também tem estabilidade, né? Ao contrário, na área privada, que no momento de crise, a primeira coisa que se faz é você fazer um ajuste dentro do seu quadro de funcionários e com isso você acaba mandando embora alguns, né? Dentro do órgão público isso é difícil de ser feito. Então você continua, né, com aquele custo de mão de obra, continua com custos fixos, então aonde que você pode cortar mesmo é a parte de investimento que porventura você iria fazer e deixa de ser feito. Então a gente deve passar esse segundo semestre dando a continuidade na prestação de serviço, mas sem dúvida alguma não tem como aumentar mais esse serviço agora. Tá certo, Marcos. Quero agradecer muito a sua presença, por essa prestação de contas com a população de Bauru, né? E desejar boa sorte aí no segundo semestre, porque
é o mínimo que se pode ter num momento de crise, né? Em que a população também está apertada, às vezes um ou outro acaba deixando de pagar o seu imposto, isso prejudica o município, então vai aqui um apelo para que tente honrar pelo menos ali o pagamento mensal do IPTU e os outros impostos em dia, para que a cidade também possa continuar, pelo menos, mantendo os serviços essenciais. Com certeza, é isso aí. Muito obrigado, Marcos, obrigado a você que acompanhou essa entrevista, pela sua audiência e até a próxima. TV Câmara, se interessa para você, interessa para a gente.